Deixa aqui que é do Vivaquis, tá? Não presta.
Paramarinyam Purusham Mahakaranya. Gopesha Gopika Krataspira Aprakanchara Murandi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Om Vindaya Vasudevya Jaya Keshavasya Krishna Bhakti Sri Advaita Gadadhara Sivasari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Sri Madhurika Krishna Jai Gaura Sundara Ki Krishna. Primeiramente, eu gostaria de oferecer minhas mais humildes reverências ao mestre espiritual. Srimad Bhaktivedanta Deus Maharajas. Nitya Lila Prabhupada Om Vishnu Pada Sutarasasa Srimad Bhaktivedanta Narayana Deus Maharajas. A todo Guru Varga, Guru Parampara, todos os Vaishnavas, Vaishnavis. Haribo! Todos os devotos e subscritos. Microfone, precisa, hein? Prabhu, o senhor quer uma caixa e microfone ou tá bom assim? O senhor que é o técnico do som, hein? Não, eu não sou o técnico do som. A Krishna Puja tem uma caixa e o Prabhu trouxe o microfone. Vamos tentar, se vai melhorar o áudio para vocês. Krishna Puja tem a caixa de som? Deixa eu comprar. Krishna, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Krishna, tudo certo? Faz tempo, né? O ventilador não precisa virar para mim, por favor, tá? Para todo mundo querendo estar é quente, mas é falando. Acho que o último encontro foi antes do Festival de Cinema do Devo. Foi, né? Foi quando? Em dezembro? Dia 14? Foi 14 de dezembro? Isso. 14 de dezembro. Passou bastante. Passou bastante tempo. E quis explicar com a gente estava estudando aquele dia, vocês lembram? Terceiro. Estudaram depois disso? Eu vi, estudaram a sua, a Marina, a Marina. Então hoje a gente está indo pro quarto, né? Nossa! Falaram uma caixinha de som. Vai dar pra vir lá no Parque dos Macaquinhos. Bem pequenininha, né? Eu achei que era uma JBL desse tamanho. Imagina o tamanho do microfone, né? Tem dois carros aqui. Esse aí tá na sua mão. Tomada Acho que é esse aí. Tem essa tomada aqui, ó. Talvez tenha mais Essa é a frente da tomada. Talvez Essa tenha última vez é uma inscrição. Ou bota aqui, ó. E depois E essa aqui tá. Ah, tá. É marcado, move é o do ventilador mouse da aqui, tomada. página do Tu
tem um tema, tem... Faz o mal pra gente. Qual é que era o nome, o título do capítulo? Tem um tema ali, ó. Ventilador pequenininho lá. Uma régua ali, ó. Karma Yoga. Karma Yoga. A gente discutiu Karma Yoga no ponto passado. Eu sei que faz bastante tempo, mas depois a gente pode recapitular, né? Fazer uma recapitulação. Mas esse ventinho aí tava bom pro senhor, né? Dá pra botar a tomada A ali. gente consegue alcançar. E agora a gente está entrando no quarto capítulo. Todo dia tem O quarto capítulo é titulado Jnana Yoga. viu? Ninguém estudou. Alguém lembra o que é karma? É ação. Ação. E daí tem 3 modalidades de karma principais, né, que a gente lembra. Vocês lembram quais são? Eu faltei a aula. Falta a aula. Eu tava no show do Shelter. Eu vou dar a mesma desculpa. Tava Tá? fazendo karma. Eu tava no templo fazendo vilã dele. Nós estávamos no tempo lá em Curitiba, lá. Fazendo Harinama, vendo show, fazendo um monte de coisa devocional. E Até distribuindo bolinha doce no show lá. ótimo. É isso aí. Tem que fazer isso. Onde é que não importa onde a gente esteja, a gente tem que estar falando de Cristo, é isso. Isso aí. Então tem karma, akarma e vikarma. Né? Karma, akarma e vikarma. Vikarma. Vocês lembram o que é cada um desses? Karma, akarma e vikarma. Vocês lembram o que é? O karma é o Ação. karma. A karma é ação. A karma é aquele karma que não é. Não há karma. Que não há karma, o ar é a negatividade, né? E vikarma. E karma não é o karma que é bom? Vikarma é o pecado. Ah, isso, é niskarma, que daí tem um outro aí. Niskarma é quando o nis é a negação. Então não há. Aí você está falando de niskama karma yoga. E aí você vai estar fazendo. Eu vou pegar outra caixa. Queimou? Eu vou pegar outra caixa. Não queimaria, porque aqui é 320. Ah, queimaria. Eu vou pegar a outra. Ah, mas não precisa. Está todo mundo escutando? Eu acho que sim. Acho que sim. Então não precisa, tá? Não precisa fazer tudo. Daí a gente nem perde tempo. Daí o pessoal pode sentar nesse sofá. Eu também para o propósito. Vê que ela está perturbando a aula, né? Sobrou? Vocês me pediram para fazer. Agora vem com essa. Ah, eu vou tirar o brinquedo daqui. Nem esquenta, Tem deixa que ter ali. testado ele. Quer botar ali para botar aqui? Não, ali ficou certo, mas só deixar aqui que depois eu levo. Vício. Karma não. Vixe, né? Na boca daqui, eu seguro isso, aqui. Então a gente estava falando das categorias dentro do karma, né? Que é karma, karma e vikarma. Vikarma é pecado, karma é a ação que a gente discutiu que ela tem que estar regulada dentro dos Vedas, né? E a karma é a inação, certo? E agora, daí a Mataji puxou do Niskama, né? Niskama Karma Yoga, que a gente discutiu isso, né? A gente discutiu que há um momento onde a entidade viva, ela obtém mais ou menos, digamos entre aspas, assim, a perfeição das atividades em karma. Você está conseguindo entender? Sim. Se não entender qualquer coisa, para a pergunta, tá? Eu sei que são algumas palavras. Como é que eu vou deixar? Como? Tudo bem? E a mãe da Krishna Puri. Não, eu sei, estou A cumprimentando. mãe que fez as roupas para as deidades que falou. Ah, Faz mais de 20 anos. olha só. Então, quando a gente obtém a perfeição dentro do karma, entre aspas, perfeição, né? O que a gente vai conseguir, então? Niskama Karma Yoga. Ou seja, a gente vai fazer todas as atividades, oferecendo todos os resultados a Bhagavan Krishna. Lembra disso? Todo mundo lembra? E daí quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai começar a entrar em Jnana Yoga. Jnana Yoga. O que é Jnana Yoga? É o conhecimento, tá?
mas não é o conhecimento material, é o conhecimento transcendental. Então a gente vai começar, quando a pessoa começa a oferecer o fruto das suas ações, a entidade divina começa a oferecer o fruto das suas ações, ela se torna apta a começar a adquirir o conhecimento acerca da transcendentalidade e vai começar a se indagar acerca do seu corpo eterno e não da sua temporalidade. Todos aqui sabemos, né, através da misericórdia dos Gurudeva e dos Vaishnavas, que nós temos 3 corpos. Estamos com 2 corpos e temos um corpo eterno, certo? Quais são esses corpos? Vocês lembram? Material. Corpo grosseiro, sutil e o transcendental, a alma, certo? O corpo grosseiro é material? O corpo sutil é material? Também é material. E daí tem o corpo eterno. Né? A constituição dos corpos, vocês todos lembram? O corpo grosseiro é feito de terra, fogo, ar, éter e água. Água. Tem 5, né? É terra, fogo, ar, éter, água e água. São 5. Não sabe com certeza se você sabia. Tá? E o corpo sutil, ele é feito de? Ele é mente, inteligência, falso ego. Né? E daí tem pessoas que falam tipo, que é o coração. E daí esse coração são os caras, ou seja, as impressões que a gente guarda no nosso coração. Tá? E o corpo eterno, ele é feito de? Satchidananda, né? Todo corpo transcendental é Satchidananda. Né? Então, qual é que é a diferença do corpo da diva, Bala Diva, para o corpo de Krishna? Krishna só tem um corpo. Isso. É isso? Krishna O corpo dele é transcendental e eterno, certo? E aí todos os constituintes todos os constituintes do corpo dele é Satchidananda, certo? semelhantes em qualidades e distintos em quantidade. Não, a gente não está comparando a alma com... A gente está falando dos corpos. Né? O nosso corpo grosseiro é o quê? Material perecível, certo? Por que a gente está abordando isso? Porque aqui, logo no começo, né, a gente nesse capítulo de Jnana Yoga, vamos já... O primeiro verso, né? Krishna, quem conseguiu ler ou escutar, né, o 4º capítulo, vai ver que no primeiro verso Krishna já começa falando sobre o quê? Sobre Guru Parampara, né, Sampradaya, né? A gente, um parênteses assim, existe as ofensas, certo? Quais são as ofensas que a gente deve evitar de cometer? Vaishnava parada, Dhamma parada, Vaishnava e Guru está dentro de Vaishnava, Vaishnava é Guru, Guru é Vaishnava, né? Dhamma parada, que é o local sagrado, Nama parada e Seva parada. Uma das Nama paradas é cantar os santos nomes desatentamente, certo? Então a gente tem que ter muita atenção assim quando a gente estiver cantando os santos nomes, se a gente consegue estar completamente atento enquanto a gente está cantando. Eu não tenho a habilidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, por isso que quando eu vou buscar cantar minha japa, eu estou só cantando minha japa. Algumas vezes eu converso, mas eu evito. Né? Então é importante a gente ficar atento a isso, porque assim a gente pode cantar um nome sem ofensas. E quando a gente canta o nome sem ofensas, a gente progride no cantar dos santos nomes. Tá? Hare Krishna. Então, voltando ao tópico, né? No primeiro verso, Krishna fala sobre o quê? Ele vai falar sobre Guru Parampara. Ele fala assim, né? Vamos começar com o verso, né? Eu não tenho sânscrito, então eu vou especular aqui na pronúncia, tá? Sri Bhagavan Vacha Imam Vivash
Vate yogam protavam aham avyayam vishvam maneve prahamano ishvakare bravi. Disse Sri Bhagavan: ensinei essa eterna ciência do yoga a Vivasham, o deus do sol, que transmitiu a Manu. Manu, por sua vez, ensinou a Ishvaku. Beleza? O que ele está falando aqui então? Ele está falando de Sampradaya. Todas as Sampradayas, o conhecimento original vem de Krishna. Quantas Sampradayas nós temos? Das Vaishnava Sampradayas. São 4, certo? Todo mundo lembra as 4 Sampradayas? Quais são? Brahma, Madhava, Brahma, Rudra, Sri e Kumara, né? Que é Sanatana também, Sanatana. São essas 4, tá? Daí vai a nossa, qual é que é a nossa Sampradaya? Sampradaya, qual a gente pertence? Brahma Sampradaya. Brahma, Madhava, Gaudiya Sampradaya. Brahma, Madhava, Gaudiya Sampradaya. É uma corrente que vem da Brahma Sampradaya. toda a linha de Chaitanya Mahaprabhu vem do Brahma Madhava Sampradaya. Isso. O que aconteceu? O Mahaprabhu, ele estudou a fundo, né, todos os conhecimentos de todas as Sampradayas. Daí, quando a gente vai ver a diferença entre as Sampradayas, esse é um outro tópico que teria que me aprofundar mais para não ficar só nos campos da memória, né? Vai ter algumas diferenças entre elas, né? Por exemplo, a Beda, né? Beda, a diferença e a dualidade, né? Madhvacharya, ele trouxe isso, a dualidade. Tanto que a imagem de Madhvacharya é com 2 dedos, né? Então ele está falando da igualdade e da diferença. Como a gente já citou aqui, né? Pela misericórdia dos Vaishnavas, a gente sabe disso, né? Que a alma é igual e diferente, né? A Deus, certo? Então essa é uma dualidade, certo? Tem a dualidade. Daí vai ter o monismo, né? Daí tem o monismo qualificado, daí cada uma delas vai ter uma especificidade, certo? Todas elas são vertentes do Vaishnavismo, ou seja, adoradores de Vishnu, com diferentes humores, né? A gente sabe que existem diferentes humores. E daí então o Mahaprabhu, ele aproveitou o conhecimento de Madhvacharya para entrar com a filosofia. Qual é que é a filosofia que o Mahaprabhu prega? O cantar dos santos nomes, né? Beda Tapa. A igualdade e diferença simultânea. Beda Tapa. Então, diferencia a nossa Sampradaya em questão de humores. Na verdade, eu não tenho qualificação para falar sobre isso. Mas a gente sabe que, até aqui na própria Bhagavad Gita, nos comentários do 4º capítulo, o Sri Gurudev ele explica que Bhagavan ele se faz presente de inúmeras formas, né? Existem formas as quais Bhagavan ele vai ter um mais de opulência. Ou seja, ele vai mostrar mais os seus poderes, a sua opulência. Não é que ele vai mostrar, ele é sempre opulento, certo? Mas algumas formas, como por exemplo o Narayana, é um humor de opulência. Varahadeva é um humor de opulência. Nishinradeva é um humor de opulência. Ou seja, você vê Deus e você vê a opulência dele e daí você fica assim, ó Deus, né? Quando a gente tem uma certa opulência, o que acontece? O distanciamento, não um distanciamento, mas um relacionamento diferente. Como, por exemplo, um rei e seu séquito, né? Um rei vai se relacionar com seus súditos de uma forma totalmente diferente do que com seus familiares. Tranquilo? Ou o dono de uma empresa vai se relacionar totalmente diferente com seus filhos do que com os seus funcionários. Beleza?
Porque, e o funcionário também, ele vai se relacionar com o seu chefe ou com o seu rei de uma forma totalmente diferente do que com os seus similares. Né? Por quê? Porque tem essa opulência, certo? Você coloca como sendo superior, certo? Você vê a opulência, então tem esse distanciamento. Então, por exemplo, Nrisimhadeva. Quem é que é o devoto de Nrisimhadeva que a gente mais tem o nome forte? Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj, ele serve Nrisimhadeva? Todo o tempo. Todo o tempo ele está junto com o Nrisimhadeva, mas ele não vai pegar uma chamara e começar a fazer chamara. Ele não vai pegar um copo da água e vai levar para Nrisimhadeva. Está sempre oferecendo orações. Né? Oferecendo substitutos, né? Orações. Né? Mas ele não tem esse humor de serviço nesse aspecto, entendeu? Por quê? Porque é o humor da linha daqueles devotos de Nrisimhadeva. E é um humor de adoração. Um humor de adoração com opulência, certo? Por exemplo, outro exemplo é Ramachandra, né? Quem é que é um dos maiores devotos de Ramachandra? Hanuman. Hanuman está sempre disposto a servir, né? Mas ele nunca vai pegar e colocar, subir nos ombros de Ramachandra, certo? Nunca vai subir nos ombros de Ramachandra. Mas os amigos Subal, Sridhar, eles sobem no ombro de Krishna? Sobem no ombro de Krishna. Molha a maçã primeiro e oferece depois. Eles fingem que vão dar uma abraçadura para Krishna e roubam, né? Entendeu? Eles fazem isso, entendeu? Humor de amizade. Né? Hanuman vai fazer isso? Não. Nunca. Hanuman vai pegar uma varinha e correr atrás de Ramachandra? Não. Mãe Yashoda faz com Krishna. Então esse Madhurya Rasa é exclusivo da nossa Sampradaya. Não sei te dizer se é exclusivo. Eu sei que existem diferenças de humores. Eu não tenho conhecimento suficiente para te dizer isso, entende? Porque eu não vou especular. Se eu tivesse lido ou escutado e me lembrasse da fonte, eu poderia lhe dizer. Mas o que eu estou dizendo é que no próprio quarto capítulo, que a gente vai chegar nesse ponto, Krishna ele fala que ele se manifesta até fora da Índia, né, para aqueles que têm fé. Ele se manifesta como Satya Vaishyavata, ou seja, uma personalidade imbuída de poder divino, Satya Vaishyavata, que vai vir para trazer a misericórdia de Krishna e fortalecer a fé das pessoas. Né? Krishna ele vem por 3 motivos, né, principais, assim, ele descende, né, e aparece, e toda yuga ele aparece, né? Tem aquele verso que o Prabhu vai saber, né? Yuge, como é que é? Está na Bhagavad Gita, até no 4º capítulo. A gente tem aqui. Retornar sadhana. Jada, Midas, Masya, Glamir, Bhavati, Bhavata, Agyataram, Adharmasya, Tadalmanam, Srijamani, Aham. Daí tem um verso também do Srimad Bhagavatam, que vai falar sobre isso. Yada Hida Masya Kshayo. Eu não estou cantando, né? Vocês têm cantado. Né? Yada Hida Masya Kshayo Vidischa Patmanaha Tadatu Bhagavam Nisha Atmanam Srijate Hari. Então, esse é o 7º sloka do quarto capítulo. O primeiro que a gente recitou, né? O 7º sloka vai falar o quê? Ó descendente de Bharata, toda vez que a religião Dharma entra em declínio e se alastra a irreligião, a Dharma, eu manifesto minha forma eternamente perfeita nesse plano mundano. E outro verso, que é o que a gente recitou depois, que está no Srimad Bhagavatam, esse é o verso 7 do 4º capítulo que a gente recitou. Agora a gente vai falar sobre o 9º canto, 24º capítulo, 56º verso. Toda vez que a religião entra em declínio e o pecado sobressai, Bhagavan Sri Hari manifesta-se nesse mundo. Beleza, então.
a gente já sabe então que ele se manifesta quando tem a religião. Outro motivo que ele se manifesta é quando o seu bhakta, o seu devoto, ele está em apuros e ele ora, né? Quando o seu bhakta ora, certo? Um exemplo? Prahlada Maharaj, ótimo exemplo. E o exemplo de Mahaprabhu, quem é que orou para Mahaprabhu? Sri Advaita Acharya. Sri Advaita Acharya orou para Mahaprabhu e Mahaprabhu veio por causa da oração de Sri Advaita Acharya. É um dos motivos, certo? Mahaprabhu ter descendido. Ele falou, eu ia vir, mas daí Sri Advaita falou, vem agora. Ele veio. Ele não ia vir, né? Ele ia vir, ele está no período, né? Porque todas as aparições de Krishna, elas estão descritas e tem uma cronologia. Mas Mahaprabhu não ia, Krishna não ia vir no meio da Kali Yuga, porque ele já tinha vindo na transição, né? Então, sempre quando tem Krishna do Dwapara Yuga, vem Mahaprabhu. E também não é em todas as Kali Yuga que Mahaprabhu não é em todas as Kali Yugas que Mahaprabhu vem. Que misericórdia nós tivemos, né? Essa é a Danya Kali Yuga. Tipo, da 30ª, não sei, 36ª. Eu não sei, não vou especular. Mas são várias e várias. Porque assim, ó, tem a Chatur Yuga, né? Todo mundo lembra isso? Chatur Yugas, as 4 Yugas, todo mundo lembra? E daí são quantas Chatur Yugas para um dia de Brahma? Vocês lembram disso? Milhões. 1000 Chatur Yugas, né? 1000 sequências de Chatur Yugas para um dia de Brahma. Não era milhões? Então, Não era milhões? Não, 1000. E o Brahma vive um ano tem quantos dias? 365. Né? Brahma vive quantos anos? Não, Brahma vive 100 anos. 100 anos. Então imagina quanto tempo, né, isso acontece dentro do nosso período, né? Porque só Kali Yuga, qual é o período de Kali Yuga? 428 mil anos. 428 mil anos. Então, o período de Kali Yuga. E imagina. A gente está no início. Começou há 5 mil anos atrás. Tem muita desgraça pela frente. Mas essa é Danya Kali Yuga. O sol já está escrito no guarda, não Tá, então voltando pro tópico, certo? Então Krishna ele vai se manifestar fora do seu Dhamma eterno, que é Índia, né? Índia tem vários Dhammas, né? Como Satya Vaishnavatara, certo? Ele vem dentro de todas as religiões, porque Krishna está presente em todas as religiões, certo? Todas as religiões falam sobre um único Deus, porque Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Nadayadi Govinda Sarva Karana Karanam, né? Krishna é o Suprema Personalidade de Deus, né? E daí tem aquela pulsão, né? Tem esse verso também que vai falar sobre que Krishna é um só, Deus é um só, certo? Então Deus é um só, mas existem infinitos tipos de religiões. Então essas religiões elas se conectam com as diferentes modos de consciência que a pessoa está. Daí vai ter paixão, ignorância, né? E através disso, de bondade, as pessoas conseguem desenvolver um nível de religião e ela tendo sinceridade, Krishna advém com a sua forma. Mas a sua forma parcial e plena, ele vai manifestar só. Krishna ele tem seis formas, tá? Não 6 formas, mas 6 manifestações, tá? Principais. Assim. Dhamma, por exemplo, é uma forma, tá? Aishwarya é outra forma, certo? Então, ele vai se manifestar tanto na sua forma com opulência, que daí a gente já estava falando disso, esse é o gancho, né? Da sua forma com opulência, que daí vai vir Nrisimhadeva, Varahadeva, Satya, Narayana, certo? Todos esses nomes vocês lembram, né? Kurmadeva, certo? Todos esses ele está mostrando opulência. E daí ele vai ter também um outro motivo que Krishna advém para quê? Eliminar os demônios, né? Anugrahaya Bhaktanam, Manushandeham Astitaha, né? Tem esse verso que começa assim, que vai falar sobre os motivos por que Krishna aparece. Ele vem também para eliminar os demônios, né? Mas que tipo de demônio? Demônios no patamar de Kamsa, por exemplo, né?
Ele vai vir com demônios fortes, quando a Dharma, eles causam a irreligião, né? Então ele vem para eliminar essas pessoas. Mas eliminar em que sentido? Né? Qual é o sentido de eliminar? Liberar as almas. É como se fosse um castigo. Quando teu filho ou tua filha está pronto, tu não vale uma bronca? É verdade. É isso, entendeu? É Krishna dando uma bronca naquele que ele está aprontando, entendeu? Tá lá aprontando lá no Priti Devi, enfiando no meio do lodo, né? Quem é que fez isso? Em Chaitanya. Quem é que enfiou Priti Devi no lodo? O que é? Tá sabendo? Hiranyaksha, né? Hiranyaksha pegou e colocou a Priti Devi, a terra, no lodo, né? E quem é que veio para salvar? Varahamdeva, certo? Então, ele vem para eliminar, e ele eliminou Hiranyaksha, né? Ele vem para eliminar. E o demônio Shishupala era nessa época? Shishupal, ele é já na Krishna Lila, não? Não sei, é uma pergunta. Krishna Lila, ele começou a ofender Krishna. E daí, como a mãe dele era devota, Krishna falou, eu não vou matar seu filho até que ele cometa, acho que era 100 ou 101, 100 ofensas seguidas. Não, 101. Era 101, né? Ele falou que ia tolerar ele por 100 vezes. Na centésima primeira ele não ia mais falar nada. Então ele foi sempre na centésima primeira. Então e ele tinha que ser consecutivo, né? E daí ele conseguiu, imagina, eu não consigo falar assim. Eu consigo. Tu consegue? Sem ofensa? Sem ofensa. Um dia, né? Um dia é suficiente. Mas eu não consigo nem me lembrar desse ofensa. E daí ofendeu 101 vezes, Krishna já estava no modo de opulência. Ele estava onde aí? Ele estava em Dwaraka, acho que Dwaraka, não? Ele estava naquele dia de Yudhishthira, onde ele estava sendo homenageado também. Que o Yudhishthira estava ganhando o reino. Então ele foi lá dentro, tem um outro nome para aquele reino. Que o Yudhishthira ganhou. Sim. Depois que saiu de lá dos 14 anos junto com os irmãos. Eu não vou lembrar também, mas daqui a pouco eu falo. Então ele estava nesse modo de opulência, certo? Ele não estava engrindado, certo? E outro motivo que Krishna aparece também é para os seus doces livros. Era no Raja Surya que foi feito. Krishna estava na atualidade. É o nome do Indra. Alguma coisa lá, não, tem outro nome, era uma homenagem ao pai dele, de Arjuna. Eu não conheço, não vou especular, mas se lembrar, por favor, cabe. Então, dentro disso entra a tua pergunta. Tem essas diferentes formas de Krishna, entendeu? E dentro disso tem diferentes tipos de relacionamento. Então, não necessariamente quem está seguindo uma linha de um mestre espiritual que esteja no humor de Madhurya, ele tem um humor de Madhurya. Não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Tem um verso bem legal que por algum motivo eu anotei, que é Amara Madhurya Nityanava Nagahoya. Sua prema Anurupa Bhakti Asvahoya. Minha doçura é eternamente sempre nova e eu permito que cada devoto saboreie isso de acordo com o seu amor por mim. Exatamente Chaitanya isso. Charitamrita Adilila, capítulo 4, versículo 143. Então, nesse quarto capítulo, logo no começo, né, já é dito, lembrando que são comentários de Vishwanath Thakur e Srila Gurudeva Silavati Vikarila para Silavati Vedanta Manari e Maharaj, né? Então, ele começa falando assim, ó, no quarto capítulo, Sri Bhagavan explica os motivos para seu surgimento, tá? Os motivos para o seu surgimento, a gente já falou sobre isso, começamos a comentar, né? Sobre os motivos para o surgimento, né? A natureza eterna de seu nascimento, e atividades, e a superioridade de Jnana, o conhecimento transcendental, sob a forma do estudo dos Vedas.
Uma coisa que é bem importante é que a gente tem um verso que explica sobre isso, eu não vou lembrar do verso, né? Mas a tradução é a seguinte: leite tocado pela língua de uma serpente tem efeito venenoso. Vocês lembram desse verso, né? O que isso quer dizer? Que a gente escutar tópicos espirituais, ou seja, até um estudo de um texto sagrado, para alguém que é não devoto, alguém que é não iniciado, certo? Ele pode ter um efeito danoso, certo? Por impersonalistas, discutir tópicos espirituais com impersonalistas também. Isso tem um efeito danoso para a nossa base. Essa é uma das ofensas, se eu não me engano, não é? Das 10 ofensas. Ou não? Instruir pessoas... Isso é diferente. Isso é diferente. Isso é diferente. Instruir as glórias dos santos nomes para aqueles que são infiéis. O livro fala que tentar pregar mais de 3 vezes é ofensa. Mas o que é uma pessoa infiel? É aquela pessoa que ela não quer escutar, entendeu? Sim. Você está distribuindo o livro, a pessoa fala, você quer falar sobre, ou para um familiar, algum amigo, você começa a falar de Cristo e a pessoa, não quer, entendeu? Aí você dá um tempo, entendeu? Não é 3 vezes que você vai, tá, entendeu? Você dá um tempo, entendeu? Dá brachada, entendeu? Faz essas coisas, entende? Dá uma maciada. Daí bota uma ramana para tocar de vez em quando, né? E daí você vai lá de novo, e a pessoa não quer, você não força. Por quê? Porque nada em consciência de Krishna é imposto. Nem a iniciação. A iniciação não é algo imposto. O Guru não chega e diz assim, toma iniciação. Ele nos aconselha. Aquelas entidades que sentem no coração despertar e falam assim, eu sinto que eu devo aceitar a iniciação, ele dá a iniciação, certo? Não é algo imposto, toma diksha, senão você não faz parte da panelinha. Não é isso, entendeu? Certo? Então não é assim, certo? Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Então, e isso é sagrado, o livre-arbítrio. Então, a alma, a gente pode falar de Krishna, mas se a pessoa não quer escutar, a gente não deve. Por quê? Porque a pessoa não tem fé. E quando há a pregação, você tenta pregar para alguém que não tem fé, é muito perigoso, na verdade. É muito perigoso. A pregação ela é bem delicada, é uma coisa bem delicada, a gente tem que estar muito seguro, cantar uma boa japa, saber o momento que você entra e saber o momento que você sai, entendeu? No momento da distribuição do livro, no momento da conversa sobre a pregação. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que tem uma dúvida ou uma ofensa, uma pessoa ofensora, o que ela vai fazer? Uma serpente, qual é a tendência dela? Cuspir veneno, certo? A tendência da serpente, do escorpião, é cuspir veneno, né? Picar, certo? Se a pessoa está com veneno no coração, o que ela tem, ela vai dar, entendeu? Então a gente tem que cuidar para não contaminar nosso bairro, A gente pode perder bate também. Então tem que estar esperto, né? Saber o momento de entrar, o momento de sair, tá? Mas isso é outro assunto. Então, uma coisa que é bem interessante no terceiro sloka, eu vou dar umas pontuadas e depois a gente vai dar uma acelerada, porque não dá para falar tudo, né? Por isso que é um estudo, daí vocês leem e a gente pode discutir, certo? O terceiro sloka, ele fala assim, você é meu bhakta e meu amigo, em razão do que posso lhe explicar hoje conhecimento secretíssimo acerca desse antigo processo de yoga. Então o Sadhguru, né, que o Krishna está fazendo o papel de mestre espiritual, né? Então o Sadhguru ensina os princípios secretíssimos, entre eles Tattva Jnana, né, que são o conhecimento acerca das verdades, o conhecimento, Tattva, né, Jnana e conhecimento. Tranquilo? Se estiver muito bem, isso avisa, tá? Tá tranquilo, Chaitanya? Tá de boa? Tá. Tattva Jnana e Bhakti Jnana apenas a um discípulo. Olha só, isso aqui é comentário de Srila Vijayarajava Thakura. Ele apenas a um discípulo que seja afetuoso, rendido e dotado de atitude de serviço. Quem carece de semelhantes qualidades não consegue reter ou perceber tal conhecimento.
não consegue reter ou perceber, né? Daí você vai ver a diferença. Às vezes você vê um devoto sentado na frente de Srila Gurudeva escutando um Harikata que você já escutou 15 vezes e você pensa assim, mas eu vou escutar esse Harikata de novo 15 vezes. Aí tu olha o devoto sênior está assim, ó, derretendo, entendeu? Por quê? Porque o humor e o relacionamento que esse devoto está cultivando com o seu mestre espiritual faz com que ele consiga reter e perceber o Tattva Gyana e Bhakti Gyana. Para uns, é um exemplo que Srila Gurudeva dá muitas vezes, né? Entra o conhecimento por uma orelha e sai pela outra. Né? Então, qual é o segredo para a gente desenvolver essa capacidade, né, de reter o conhecimento e perceber o conhecimento transcendental? É ser afetuoso, rendido e dotado de atitude de serviço. É uma coisa que a gente deve inicialmente impor. Ninguém quer servir. Ninguém quer lavar a louça depois que termina o festival, ficar até mais tarde lavando a louça. Né? Mas a gente impõe. Principalmente nessa etapa que a gente está, né? A gente impõe. Né? Certo? Poder saber como se relacionar com o Guru. Né? Agora, você é afetuoso com o Guru, vou chegar e dar um abraço nele, entendeu? Tem que desenvolver, né, um relacionamento com o mestre espiritual, aprender qual é o nosso relacionamento com o mestre espiritual. Quanto mais simples a gente for, mais simples vai ser o relacionamento. Quanto mais complexo a gente for no nosso relacionamento com o Guru e nas coisas que a gente faz, mais complexo vai ser o relacionamento com o Guru. Entendeu? Então é uma questão de simplicidade. Tá? Sempre observando para não cometer Vaishnava parada, nível parada. Então, no verso 5, Krishna vai falar sobre a eternidade, onisciência e esquecimento da diva. Né? Quando ele fala para Arjuna, eu sou sempre nascido, você também, mas eu me lembro dos nascimentos anteriores, e você não. Ou seja, a alma condicionada, ela cai no esquecimento. Mas Krishna Bhagavan, ele tem o eterno conhecimento de todos os seus nascimentos. Ele conhece tudo, sabe de tudo. Ele simplesmente se faz como esquecido para desenvolver passatempo. Sarvata e Mudgata. Vocês lembram disso? Vai oferecer a bola agora? Que a gente já falou, que foi o sétimo verso, vai falar sobre essas aparições. Os motivos também está no oitavo verso, esses motivos que a gente já discorreu, né? Verso 9. É bem importante, tá? Esse quarto capítulo, não que os outros não sejam, mas esse é bem legal, bem importante, tá? Verso 9. Jama karma chame devya evam joveti tattvata tyaktva deham puna jamna naiman eti so Arjuna. Arjuna, meu nascimento e minhas atividades são transcendentais. Quem sabe disso de verdade não torna a nascer após abandonar o corpo atual, senão que certamente me alcança. Pegaram? Vocês estão conseguindo escutar? Está todo mundo conseguindo escutar? Está de boa? Daí aqui, um parênteses aqui, No Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami refere-se ao mesmo assunto em sua explicação no verso Navidyayate Yasyatyas Jama Karmava. A suprema pessoa divina não tem nascimento nem atividades materiais.
conforme, além do âmbito do raciocínio e da argumentação, é preciso aceitá-lo com base em afirmações do Vedas e dos Smritis. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que Bhagavan, ele tem as suas atividades e seu nascimento é transcendental, entendeu? E ponto final, entendeu? Ah, mas o Krishna nasceu do ventre de mãe Yashoda e teve um festival, ele tem o mesmo nascimento que uma diva comum. Não, é transcendental, pá, é uma lila, pá, entendeu? É isso. Inclusive tem um grande debate que sempre aconteceu entre todos os santos Vaishnavas do último século, que foi essa pergunta: o Krishna nasceu do ventre de mãe de Yashoda ou de mãe de Devaki, né? Então tinha um congresso que acontecia anualmente, onde os Vaishnavas se reuniam lá, todos os santos, para debater sobre essa questão. E até então dizia-se que ninguém tinha apresentado um comentário que fosse relevante acerca dessa questão. Então o Swaparamba Gurudeva um dia chegou no meio desse festival para trazer uma resposta, né? Ele trouxe. Enfim, dizia. Qual foi a resposta? A resposta ele explicou de uma forma bem objetiva de que aquele Krishna que se manifesta lá na prisão, na verdade era Vishnu, que é o próprio Krishna, mas era Vishnu. Então foi esse Vishnu que foi levado até a mãe de Yashoda, né? Então quando ele chegou lá, esse Vishnu, ele não foi trocado. Ele simplesmente se uniu a Krishna, segundo o Swaparamba Gurudeva, aonde mãe Yashoda também deu à luz Krishna. Então Krishna nasceu em dois lugares ao mesmo tempo. Ele nasceu como Vishnu, numa prisão, e nasceu em Vrindavana, né, do ventre de mãe de Yashoda, mas sendo Krishna. Então, quando ele chegou lá, quando o Vishnu chegou lá, ele não foi trocado. Ele simplesmente se uniu ali e permaneceu ali onde ele tinha nascido. Então, é dito que Krishna nasceu no ventre das duas. A Yogamaya daí nasceu também dela? Yogamaya nasceu também. É como se ela tivesse dois. Ela teve dois. O Yogamaya e o Krishna. Interessante, né? Como a Krishna pode fazer o que ele quiser. Krishna faz o que quiser, né? Ele nasce em nossos corações. Uma coisa que a gente escuta muito assim, né? As diferentes religiões, né? As pessoas dão esse exemplo. As diferentes religiões são como um ciclo de uma roda que tem vários raios e todas vão para o mesmo ponto. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Quem acha que é verdade, levanta a mão. Não entendi muito bem. Que o exemplo que muitas pessoas às vezes falam, assim, né? Às vezes você escuta, assim, né? Que é como se todas as religiões fossem uma roda com um raio e todos os processos de religião, ou seja, todas as práticas religiosas levam para o mesmo ponto. Krishna fala. Isso é verdade ou mentira? No final das contas, ele diz que tudo vem a mim, de alguma maneira. Não pode ser que tenha provado. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Que independente do processo que a gente pratica, ou está Não, aí é outra coisa. Você tá falando outra coisa, tá falando de um raio. Agora retiro. Não, daí já vamos retirar. Tira o dedo. Mudou isso. Apontar para o mesmo, talvez. Todos estão apontando para Deus, mas o resultado vai ser. Agora sim. Eu ia Vai ser- perguntar se você estava querendo perguntar se todos os processos levam Não, até não. a morada eterna de Goloka Vrindavana. Beleza. Tá, perfeito. Então, outra coisa que foi bem enfatizado na dica aqui, então. Até mesmo se você adorar Krishna em um humor de opulência, você não vai para Goloka Vrindavana, que é Madhurya Rasa. Vai pra Vaikunta, né? Para Vaikunta. Beleza, aqui então tudo que a gente abordou até agora, a gente chegou no 11º sloka do 4º capítulo, tá?
Agora vai vir uma sequência de slokas que é do 12º até o 14º, que vai explicar Karma, Varna, Dharma. Tá? Vai explicar sobre karma. E ele vai falar sobre o quê? Vai falar do resultado daquelas pessoas que fazem adoração aos devas, que vai obter benefício material, certo? Vai falar também, ó Partha, eu correspondo à maneira pela qual cada um me presta serviço. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos. Mas cada um, conforme se relaciona com ele, ele vai dar o seu resultado. Né? Aí depois ele vai falar dos devas, aqueles que adoram os devas. E ele vai falar o quê? Eu criei o sistema quádruplo de Varna. Vocês lembram quem que são os Varnas? Sem medo. As classes. Isso. Os quê? Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E os Varnashram, Dharma. Ashram é a posição. Ashram. Vinhasa, Brahmachari, Vanaprastha, Sannyasa. Segundo critérios de qualidade, guna e trabalho, karma. Saiba que eu, apesar de ser o criador de tal sistema, sou o imutável não fazedor. Então, Krishna é o imutável não fazedor. Então ele vai descrever aqui, certo, nesses slokas, sobre esses varnas. Aí vai falar dos brahmanas, qual é a posição do brahmana, a característica do brahmana, que já está mais sattva, quais são as características dos kshatriyas. Dentro dos comentários vão vir esses pontos. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais sobre algum tópico, vocês me falam. Porque eu vou falando sobre tudo meio que por cima e vocês falam, isso aqui, e a gente aprofunda, tá? Porque é bastante coisa, né? São 42 slokas. E o senhor falou quantos? A gente está no 14º. Tá bom? Tá ótimo, tá muito bom. Só que, mais uma vez, não estou conseguindo abordar tudo que foi dito, né? Por isso que é um estudo, né? A gente faz o estudo antes e depois a gente vai discutir, né? Tá? Esse verso aqui, o 14º, é muito legal. Eu até tinha anotado aqui, ó. Eu vou ler em português. Vamos ler em sânscrito porque dá pra ter potência. Namam karmani limpanti name karma fale spiha iti manjo vijanati karma vina sabhadyate. Já que não desejo os frutos da ação, o karma não consegue jamais me prender. Krishna falando. Quem realmente compreende essa verdade a meu respeito, também não se deixa jamais atar por suas atividades. É justamente isso que a gente começou falando, lembra? Vocês entenderam isso? Conseguiram entender ou não conseguiram entender? Não entenderam? Tá. Olha o seguinte, o que ele falou? Já que eu não desejo os frutos da ação, o karma não consegue jamais me atar, né? Me prender, é essa palavra, me prender. Ou seja, como ele não deseja o fruto da ação, o karma não prende ele, porque o fruto da ação ele deu a quem? A Krishna, né? Krishna não, ele está dando exemplo, entendeu? Não é que Krishna, até aqui é comentado, né? Ele está dando um exemplo, entendeu? Ele está se colocando, é impossível Krishna desejar fazer isso, entendeu? Se prender, é impossível, entendeu? E você também não pode obter Krishna pelo fruto da ação.
Você não pode obter Krishna por karma e o fruto do Tá, karma. não vamos, podemos discutir isso, mas deixa eu só terminar aqui, tá? Então você já falou, vamos abrir associar para isso esse também. ponto. Já vamos abrir para esse ponto. Né? Então, Krishna, por ele ser ele mesmo, o fruto da ação dele, a própria satisfação dele, é Krishna, ele é autossatisfeito, né? Ele é autossatisfeito, ele sabe disso, né? Então, ele é como se fosse ele dando exemplo do impossível pro possível, sendo possível, entende? Para a gente poder compreender, entende? Então, o que ele está falando? Ele está instruindo a Arjuna, né? Ele está falando o seguinte: quem realmente compreende essa verdade a meu respeito também não se deixe jamais atar por suas atividades. Ou seja, ele faz as suas atividades, mas não tenha apego ao resultado. Ele não tem apego ao resultado. Ou seja, ele não renuncia às suas atividades. Porque a renúncia, por si só, ela não consegue de Krishna Bhakti. Ela não consegue de Bhakti, a renúncia. Renúncia não. Jnana é um resultado de Bhakti. Né? Quais são os filhos de... não é Jnana, Vairagya, né? Renúncia, Vairagya. Quais são os filhos de Bhakti? Os dois filhos de Bhakti? Os dois filhos de Bhakti? Quem são os dois filhos de Bhakti? Jnana e Vairagya. O que é Jnana? Conhecimento. E Vairagya? Renúncia. Né? São os dois filhos de Bhakti, Jnana e Vairagya. Através de Jnana e Vairagya você não vai conseguir Bhakti. Bhakti Rutamata. Bhakti a mais devoção pura. Jnana Karmadi Anavritam. Anavritam quer dizer a negação. Quer dizer, negando o desejo pelo fruto. Jnana, Jnana, repete o verso que eu perdi aqui no começo. Jnana Karmadi Anavritam. Jnana Karma Anavritam. Sem o desejo de Jnana e de Karma. Esse verso é de Srila Rupa Goswami, primeiro verso do primeiro capítulo do... Padechamento, não? Não, Padechamento tem mais chegando na nossa... Procura aí na internet alguém pra gente ter a fonte direitinho. Então, por que a gente está falando isso? Alguém lembra por que a gente está falando isso? Vocês lembram por que a gente está falando isso? Não? A gente... Eu estou lendo o outro Bhagavad Gita, eu gostei bastante, é a mesma, só que as palavras são diferentes. São diferentes. Eu posso só ler? Claro. Não há trabalho que me afete, nem eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que compreende esta verdade sobre mim, tampouco se envolve nas reações primitivas do trabalho. Perfeito, é por isso, entendeu? Porque a gente está estudando porque, né, estuda a faculdade inteira, porque a gente quer um benefício, né, a gente quer um bom trabalho, né? Por que a gente trabalha? Porque a gente quer dinheiro para pagar a nossa conta, para botar comida em casa, comer. Bhakti Rasamrita Sindhu 1:11. Bhakti Rasamrita Sindhu 1:11. Tá, perfeito. Tá? Então, isso é karma, né? É até um pecado, na verdade, porque você está deixando de oferecer para Krishna, você não está seguindo as regulações, né? Fazer essas atividades com o desejo fruitivo. Mas quando Krishna ensina a Arjuna, faça o seu dever, ou seja, faça bem feito. Nesse verso, inclusive, nesse verso que Krishna fala que a gente deve servir Krishna feito à vontade dele. E é isso que ele está mostrando no Bhagavad Gita, tá dando as instruções de como servir ele, né? Exato. Vocês lembram no começo do primeiro capítulo o que Karma falou que ia fazer? O que Arjuna falou que ia fazer? Renunciar, né? Melhor eu renunciar. Vocês lembram, né? Todo mundo lembra? Que não lembra, levanta a mão. Roberta, tá indo bem aí? Tá tranquilo? Vou renunciar tudo, vou pra floresta, como é que vou matar meus parentes, meus amigos? Tava nessa onda. Aí Krishna falou o que pra ele? Faça o seu dever.
E agora ele está enfatizando ainda mais, ele está aprofundando ainda mais, certo? Faça o seu dever sem querer o resultado da ação. Ou seja, faça oferecendo para Krishna. Pô, eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar, entendeu? É minha função ser greenrasta, manter minha família. É minha função ser greenrasta, manter minha família. Então vou ser um bom greenrasta, entendeu? Vou manter minha família exemplarmente, vou falar Harikata em casa, vou cantar os bailes em casa, vou cantar japa, vou ter deidade, vou oferecer abogados para a deidade, né? Tô falando para mim, né? Entendeu? Sabe? É isso, entendeu? Vou fazer perfeito, mas eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para minha esposa, eu não estou fazendo para o meu filho, eu estou fazendo para satisfazer a Krishna. Mas eu não conheço nem Krishna. Tu conhece Krishna? Conhece Krishna? Conhece Krishna? Conheço, mas me esqueci. Conhece Krishna? Eu não conheço Krishna. Então eu vou fazer para satisfazer quem? Gurudeva. Entendeu? Eu vou fazer para satisfazer Guru. Eu vou ser um exemplar, um devoto exemplar. Dentro da minha capacidade, né? A gente tem adhikaras. Dentro da capacidade. Dentro da nossa adhikara. Mas não adianta também a gente falar, meu adhikara é ficar deitado na cama e... Laqueando. Entendeu? Entendeu? A gente tem que impor, né? A gente tem que... São 2 dedos. Vocês lembram desse passatempo? 2 dedos, né? Quais são os 2 dedos? Devoção e esse esforço. Persistência e misericórdia. Persistência e misericórdia. Mas o que vem antes? A misericórdia ou a persistência? Para mim, eu acho que vem a misericórdia. A misericórdia e a persistência de alguns tempos, né? Porque sem a misericórdia de Krishna, a gente não faz nada. Nem canta os santos nomes dele, né? Nem conhece Guru. Estaria chafurdando na lama e essa Vai ser a nossa persistência, a gente não se mantém. Porque é mais fácil estar aí na rua fazendo qualquer outra coisa do que estar hoje é sábado, né? No sábado à noite, Saturday night, né? Saturday night. Carnaval. Carnaval, hein? Hoje tem. Hoje é carnaval? É em Caxias do Sul, sim. É terça o carnaval, mas hoje tem o enterro dos ossos. Que eles chamam. Tu veio Porto Alegre tão longe que a gente viaja e chega aqui e tá no carnaval. E tem um bem pertinho aqui, é uma quadra daqui. Mas lá em Porto Alegre também, no domingo de carnaval, os devotos estavam lá cantando para Krishna. Sacrificando, isso é sacrifício, isso é tapácia, isso é esforço. Leia a Bhagavad Gita, é esforço. E até no próprio capítulo tem uma explicação que diz que esse é um dos tipos de processos, né? Tapa yoga, né? Existem diferentes tipos de processos. O estudo dos Vedas é um tipo de processo, né? Fazer jejum é um tipo de processo. Amanhã é Ekadas. Fazer jejum, né? Para se aproximar de Deus, certo? Como é que foi aquele desabafo que eu fiz pro senhor agora lá em Tramandaí? Porque eu faço tudo por obrigação. É tudo por obrigação. Eu sou obrigado a fazer. Obrigado. Então é isso, não é deixar de cumprir, porque muitas vezes a gente fica confuso, né? A gente fica confuso. Estou falando assim uma coisa pessoal, tá? Mas eu já escutei isso em Harikata também, tá? No começo a gente fica confuso. Por quê? Porque é natural, quando a gente vai estudar lá Bhakti Latabidya, os diferentes estados da devoção, vai ter lá um processo que todo mundo passa, não é assim, eu estou passando isso, eu estou doente, entendeu? Todo mundo passa a instabilidade, entendeu? Não saber qual é o ashram que a gente vai se posicionar, né? Isso está bem antes, entendeu? A gente passa por isso, é natural. Às vezes olha, quer ser brahmachari, depois pensa, não, eu quero ser greenrasta, depois pensa, não, quem sabe eu sou vanaprasta, ou não, eu vou pra floresta agora, não quero mais saber de nada, não, mas agora eu quero tudo, entendeu? Mas o vanaprasta contemporâneo não vai mais pra floresta, né? Meu Deus, eu fui hoje fazer japa lá no parque. Não é isso, não é isso. É uma renúncia. A regulação assim, é que o vanaprasta, né? Vanaprasta a gente tem que conseguir entender o que é o vanaprasta. Mora na floresta. Tá? O vanaprasta, o ideal é que o vanaprasta, quando ele aceita a vanaprasta, daí vai ter lá dentro do Bhakti livro, vai descrever todas as posições, se eu não me engano é nesse livro. Vai falar que o vanaprasta, idealmente, quando ele aceita o vanaprasta, ele se afasta 1 ano, no mínimo, do local onde ele residia, de todos os familiares, entendeu?
ele deixa a barba crescer, o cabelo crescer, fica na floresta, as unhas crescem, entendeu? Ele aceita só doações, ele faz uma tapácia, entendeu? Uma tapácia, entendeu? Então é isso que ele está falando, sabe? Por que a floresta? Porque cada local tem um modo da qualidade material, né? A floresta é mais na bondade, Satyaguna. Só que o que a gente busca? Essa é um ótimo parênteses, né? Que justamente fala sobre isso, se a gente for analisar mais profundamente. O que a gente procura? O que tu quer? Na floresta? Não, qual guna tu quer? Qual guna tu quer viver? Na bondade, né? Quem quer viver na bondade aqui, levanta a mão. Ele é tão simples. Tá, vamos dizer assim, agora se a gente pudesse escolher aqui, qual modo da qualidade material a gente quer viver? Eu gostaria. Dá pra mesclar dois? Pode ser, vai. Porque a gente está sempre Tá, mesclando. pode falar, pode falar. Para não ser tão ignorante, eu escolheria a bondade e a paixão simultaneamente. Bondade e paixão, beleza, tá. Chato, beleza, tu. Satyaguna, Brahmana, tu. Satyaguna, Brahmanas, aí. Alguém da ignorância? Ignorância total, eu aqui, Shudra, né? Eu viveria no modo da paixão. E daí são os Vaishyas e os Vaishyas. E daí são os mercantes e os agricultores. Eles vão estar com paixão misturado com ignorância. Tá? Isso está descrito aqui também, por isso que eu estou aqui nesse ponto. Isso que chata. Kshatra é bondade com paixão. Tá? Esse é mais vezes que chato, que é ignorância. Beleza. Mas ninguém falou uma coisa muito interessante. Nirguna, pessoal. A gente quer Nirguna. Bom, agora eu vou... A gente Aí é quer o alto Nirguna, nível, né? entendeu? O que é Nirguna fora das qualidades materiais. Ai, graças a Deus. Né? Nirguna fora das qualidades materiais. Por que a gente oferece boca? Estrela de cadastro. Né? Por que a gente oferece boca? Porque Krishna aceita, porque Guru oferece, né? A gente serve Guru oferece, como Guru é puro, Krishna aceita, e ele aceitando, porque Guru ofereceu, né? Ele aceitando, a gente honra Prashada, e Prashada é Nirguna, ou seja, não tem nenhum atrelo material. Não é influenciado pelos modos da natureza. Não é influenciado pelos modos da natureza material, ou seja, não causa karma. E a gente falou lá no começo lá que karma é a única coisa que não é eterna. Eterna, né? Lembra que a gente falou aquelas cinco verdades básicas lá? Né? Então, para ver como tudo se entrelaça, né? Então, no momento que a gente oferece, Krishna aceita, se torna prashada. Misericórdia. Então, se você ofereceu o seu trabalho, você ofereceu o seu trabalho, ele vai ser prashada. Já dei. Se você oferecer a sua família, Guru Krishna, a gente não tem capacidade de oferecer para Krishna, então a gente oferece para Guru. A sua família vai ser prashada. Entendeu? Se a gente oferecer as nossas palavras, as palavras vão ser prashadas. Então essa é a prática. É isso que Krishna está ensinando a árvore. E daí vai entrar Niskama Karma Yoga. Né? Mas Niskama Karma Yoga ainda não é Bhakti. Né? Não é Bhakti ainda. Bhakti é quando a devoção é pura. Né? Mas antes de obter Bhakti pura, a gente faz aropa, né? Que é imposto, a gente impõe. Está conseguindo escutar, Mataji? Tá de boa? Então a gente impõe, certo? A gente impõe oferecer para Krishna. Porque a minha vontade mais normal é chegar no supermercado, abrir o iogurte e tomar de guti-guti. Né? Entendeu? Mas eu, no mínimo, eu vou fazer o que eu... Jai Jagannath. Não é? Não é? A gente pega, canta, Gopala Mantra, Jai Jagannatha, quando dá, oferece no altar. A gente está impondo, entendeu? É o nosso patamar. É o nosso patamar, a gente tem que ser humilde, saber olhar o nosso patamar. Isso vai desenvolver na gente um apetite natural por fazer isso de uma forma espontânea, né? Porque em algum momento você vai chegar talvez em algum lugar, você vai ver pessoas se alimentando de um monte de coisas, frutas que seja, que você pode comer, e você pensa, nossa, mas só pega e come. não está oferecido para Krishna, como assim, né? Tipo, peraí, vem cá, O Néctar da Instrução fala sobre isso, né? Mesmo que seja um alimento vegetariano, assim, né? Se não é oferecido, ele fica
no mesmo nível de um alimento assim que tem carne, ovos e peixe, né? A gente estudou Bem, isso. só gera Bem agitação isso, sim. mental. A gente estudou isso no 3º capítulo. Vocês Aquele que lembram que Krishna fala? Que aquele que come o alimento não oferecido come pecado. Qual é que é o primeiro pecado? A gente se esquecer de Krishna. Então quando você come sem lembrar de Krishna, quer dizer que você esqueceu de Krishna, então você cometeu o pecado. lembre-se de Krishna sempre. Você tem que lembrar de Krishna, né? Porque senão a diferença é virar uma vaca, né? A vaca é sagrada, ou virar um cavalo, né? O cavalo é puro. Ele tá só Se for uma carne. vaca lá em Gaya Vrindavana, já é um Mas banho. ela come pasto, entendeu? Só tá comendo pasto, coisas tipo vegetarianas, Sim, entende? claro. Mas é A gente vegetariano. é prachadiano. A gente é É. prachadiano, não é vegetariano. Exato. Alguém pergunta pra ti, tu é vegetariano? Eu falo, sou prachadiano, entendeu? Não sou vegetariano. A Sou pessoa vai prachadiano. desistir, vai embora. É, sou prachadiano. Largou essa, entendeu? viu? É isso. Aí dá uma prançadinha pra ele. Quando eu estou num lugar onde eu não tenho certeza da procedência, mesmo que não tenha, sei lá, não fui preparado como um brahma, ao invés de não oferecendo o cordão e poder cometer uma ofensa, eu canto Hare Krishna antes, peço para Krishna. Tempo, local e circunstância. Só que assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque eu tô falando de novo isso pra mim, né? Porque intimidade gera negligência, beleza? Tem essa máxima, né? Daí a gente vai chegar, daqui a pouco começou a ter idade em casa, né? Daí a gente começa a gerar uma intimidade com a deidade, né? Daí daqui a pouco, ó, deidade, ó, toma aqui, ó, pega esse fandangos aqui, come aí, ó, aí, entendeu? Ou deixa de cantar todos os mantos apropriados. Eu tô falando isso pra mim, né? Deixa de cantar todos os mantos apropriados. Não senta na posição correta. Não passa tilaka antes de cantar o Anik, antes de cantar a japa. Se a gente fizer qualquer serviço devocional sem tilaka, é infrutífero. Mas não passa tilaka todo dia. Todo dia. Depois de tomar qualquer coisa. Depois tira. Todo dia, Eu se já não gravei pode, todos. se não pode passar porque vai pro trabalho, passa com água. Água, entendeu? Água com mantrada, né? Passa ali e tal. Não posso só porque eu trabalho, não posso estar com aquilo. Mas você tá com aquilo na sua mente. Quando a gente estuda ali o Archana Dípika, vai ter o Buda Mantra, né? Que vai falar que eu não sou um vaca, eu não sou um raça, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou tal, né? O verso de Mahaprabhu. E daí vai ter também um outro verso, que daí é o Mana Buddhi, que daí vai falar como a gente deve mentalizar. Eu estou sentado na asana, com dote, tilaka, com toda repassada, né? Fiz a chamana, estou totalmente correto, entendeu? Estou totalmente aprumado, né? Entendeu? Talvez eu não consiga ali na hora, mas a gente medita aqui. Eu tomo banho, Qual que é o acordo, verso que você falou? Essa não é Tina Diva, né? Não, mas é que Vai eu fazer de falar acordo, então é vai um... fazer o teu Só melhor, tira vai também, fazer só o melhor. É do Chaitanya Chaitanya. E engraçado que a tira que eu tenho assim, passar, porque eu tava lá fora, bem no banheiro, né? Eu tô passando, assim, mentalmente. Mas mentalmente é válido quando não é possível. Sim, porque para passar aquilo eu teria que tomar banho também. Eu quando Mas vou eu tomo trabalhar, banho eu atendo, assim, ó, eu não posso usar Eu tila. também tomo 2, 3. Eu tenho que tomar banho para passar pila. Olha, idealmente, mas se tu não tem como tomar banho, pega a água lá na papa do provação, Como é que é o mantra? Se não sabe o mantra, a gente manda, se não sabe. Para vitrar, para retrovar, Essa aí não. É o mantra da purificação. Não sabe ainda, Sri Vishnu. O mantra da purificação. Ele equivale ao banho, esse mantra. Mas não dá para usar ele responsavelmente. Equivale. Quando tu não pode tomar um banho, se tu usar esse mantra, ele tem o mesmo efeito. Um banho. Só que não dá para usar indiscriminadamente, né? Só quando não é possível. Criatividade com o mantra. Se apoiar para fazer coisa errada em cima dos mantras é ofensa, né? Mas faz diferença, gente. Vai mudando e é impressionante como a gente vai mudando cada coisinha que a gente vai colocando.
cantando vai mudando isso. Sim, e isso faz com que o nosso cantar dos santos nomes seja menos ofensivo. Por quê? Porque essas pequenas coisas são seva parável. Entendeu? Que a gente começou falando, né, das diferenças. Mas eu posso pode, por favor? Tipo assim, nós, eu e a Bichaca, eu trabalho semanal, segunda a sexta, super apurado. Eu levanto pro banheiro, vou na quarta, banheiro, assim, já caio no sofá e já vou cantando assim, eu não tô fazendo essas práticas, cara, eu me perco, eu não consigo tomar banho, daqui a pouco já tô no meu horário de sair. Tempo, local e circunstância pra mim. E tu sabe que a minha casa é pequena, sabe como é que é o nosso altar, é uma coisa de louco. A Bichaca já abre lá, já botei um grudeiro e já comecei a ver tudo dormindo de novo. Cara, é uma luta contínua. De cantar o galho, Mas, de cantar sabe, É uma luta contínua todo dia, o negócio sono não é. Eu digo assim, então eu tô caído. Então eu tô. Não é. Eu não só desistir jamais. Antes do galho, foi antes da já. Mas já. Gurudeva, Já vou. posso fazer uma adendo? Gurudeva fala pra nós assim, que assim, acordar, não que eu faça isso, às vezes eu faço, acordar deitado na cama, já cantar as primeiras voltas de japa, porque ele fala assim, você não sabe se você vai levantar para tomar banho e vai morrer. Olha aí. Então, quando acordou 10 minutos, antes de dormir 10 minutos. Então você, tipo, é apropriado que você tome banho para cantar o Gayatri. Ok, não tenho tempo de tomar banho para cantar o Gayatri, escova os dentes. Quanto mantra, A gente tem a nossa janela assim, pro altar, tá nascendo o sol, né? Se eu perder 4 voltas, já vou trabalhar. A gente não pode esquecer de horário, eu tenho assim, pai, tô pode cansar. Sabu, a gente não pode esquecer de Mahaprabhu, que dava prema, tem que tomar remédio, para todos. Assim, ó. A gente, então, Arjuna, ele perguntou para Krishna se ele poderia renunciar. Krishna falou que não, que era para seguir o dharma dele. Daí nas explicações a gente viu que tem uma palavra que dizia adhikara. Não que Arjuna não tenha adhikara para renunciar, ou seja, qualificação. Né? Mas ele está dando exemplo, certo? Então a gente tem que observar, a gente sabe o perfeito, a gente tem que saber o perfeito. Saber os 10 namaparadas, são 10 namaparadas, entendeu? Eu não lembro todas de cor, né? Mas é desonrar o guru, não seguir a instrução do mestre espiritual. Não se apoiar nos santos nomes para cometer ofensas. Cometer ofensas, considerar os semideuses do seu Shiva na mesma altura que o superior é Krishna. Né? O último é cantar de forma desatenta os santos nomes. Agora eu canto de forma desatenta, eu vou parar de cantar os santos nomes. Não! Nossa, a mente voa às vezes. É natural, a gente está treinando, entendeu? Bom seria eu, vou cantar meu ânico de banho tomado, tira, sábado, domingo é mais fácil. Entendeu? Esse é o bom. Mas eu não consigo ainda por causa da minha situação da vida. Você ora, pede perdão e faz. É o que a gente está fazendo. E faz. Entendeu? Então aqui hoje. Então, muitas vezes eu estou cantando assim, cai a japa da mão, o negócio todo acabou. É natural. Cai a japa do dedo. Isso é o quê? Cai dentro do saquinho, depois da próxima volta é. Mas o senhor já viu os trechos do Jaiva Dharma, como é? Aquelas almas santas lá dizendo que são caídas e são. É assim, a gente vai É uma luta, né? Quanto mais a gente vai se aproximando da consciência de Krishna, desculpa a pergunta, mais a gente vai ver, a gente ainda não, é uma coisa que não tem fim, a gente vai querendo melhorar. A gente não vai chegar ao estado máximo nessa existência. Não. Cada pequeno próximo passo que está ali na nossa frente, a gente pode dar um avanço. Isso, né? cada um faz o seu melhor possível. Tem que orar. Tem que orar. Tá em oração, entendeu? Talvez não é um estado máximo nessa existência, porque depende, né? Se a nossa existência está sendo vista de forma material, se o estado máximo for uma realização aqui, porque, tipo, o Gurudeva vem e está nos dizendo, você não quer vir para o Goloka Vrindavana? Você pode vir para o Goloka Vrindavana. Você pode vir nessa vida para o Goloka Vrindavana. Então sim, nós devemos pensar que nós poderemos, né? Podemos. Nós podemos atingir a realização. Nós temos que querer obter a realização, embora seja num estado, um humor de
humilde, né? Um humor caído mesmo, porque a gente é, sem reconhecer, mas a gente deve se lembrar de que Krishna Gurudeva vem mostrar para nós, falar para nós, ó, vem comigo, eu estou te dando o caminho, essas são as instruções. Escute o Srimad Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, as escrituras, lê as escrituras, pratique, cante o seu Harinama, cante o seu Gayatri, né? É isso, né? Acharya e pratyar. Né? Acharya é praticar e pratyar pregação. Acharya e pratyar. Agora cada um vai refletir na sua própria vida como pode fazer isso. Esse quarto canto é muito bom. Muito bom. Então, cabe a gente realmente olhar qual é a nossa posição e tentar melhorar. Sempre tentar melhorar. Certo? Ah, tô melhor, mas vou cair. Caiu. De boa. Caiu porque tá tentando levantar. A criança é assim. Né? Entendeu? Antes de correr, tropeça e cai. Começa engatinhando. Que só não cai que nunca não tá tentando se levantar. Entendeu? Então é isso. Ah, tem o sono. É uma característica do processo também. Por isso que é muito legal o Madhurya Kadambini. Esse livro é muito legal. Quem não leu, escute a respeito. Busque aulas do Madhurya Kadambini, porque ele fala justamente sobre esses processos, entendeu? Às vezes a pessoa acha que é um ofensor e tal. Eu sou um ofensor, entendeu? Mas acha que está acontecendo só consigo. Mas é uma coisa que acontece com todo mundo porque é um processo. Nós todos somos almas condicionadas, estamos passando pelo processo do cantar dos santos nomes e vai ter o entusiasmo inicial, o Utsahamayi, depois vai acabar esse Utsahamayi, daí vai dar aquela queda lá embaixo, a pessoa já não sente mais vontade de fazer nada, é onde muitos vão embora, entendeu? O Utsahamayi pode durar uma semana, 2 semanas, pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, ninguém sabe o que deve ser o Utsahamayi, entendeu? Então, é persistência, continuar e se informando, orando, escutando a Harikatha, se associando. O tempo todo. E não desistir, não largar a peteca. Ficar imerso na consciência de Krishna em todas as atividades. E tem 2 formas quando a gente vai ler os bhajas, cantar os bhajas, tem dois tipos de bhajan, né? Tem os de lamentação, que daí vai ter aquele, eu sou muito caído, eu sou podre, né? Tem esses de lamentação, né? Fui abandonado, deixado para trás simplesmente pelas minhas próprias falhas, né? E tem os outros que são de motivação, entendeu? Que daí vai falar sobre a misericórdia dos Vaishnavas, como o Vaishnava vai me tirar daqui e tal, né? Tem esses bhajas também, vocês lembram, quando vocês leem a tradução, vocês lembram, né? Se eu estou no momento que a minha mente ela tá me judiando, me torturando para baixo, então canta os bhajas que levanta. Entendeu? Canta os bhajas que levanta, que trazem energia para cima. Entendeu? Se eu estou muito orgulhoso, muito cheio, muito pomposo, lê os bhajas que falam sobre humildade. Entendeu? E ora. Né? Tem que fazer mais, e ajuda a purificar. Eu me sinto muito melhor. Quando você vai na sala, aquela sala quando é feito os festivais, eu tenho a impressão que ela fica muito pura e por um tempo aquilo fica tão bom mesmo. Sim, e eu cresço, a minha vontade de fazer a japa, a minha atenção melhora. Então eu acredito na misericórdia satsanga. Tá junto com os devotos, que eu acho que é a maior das graças, sabe? Eu sinto que quanto mais a gente faz isso, mais a gente se purifica, porque é doce quando vocês dizem, eu não passo a fila 14 dias. Não, mas é bom passar a fila 14 dias. Aí tu vai falar agora, pesquisei agora sobre esse livro que tu falou, que Madhurya Kadambini. Já peguei aqui agora. E aí a gente vai recebendo essas delicadezas. É muito bom. E aí tu vai mudando, vai devagar mudando, se moldando e devagar se Já, Agora tem que fechar o livro. Por quê? Tá tentando. Então, assim, todo mundo pegou isso, né? Sim. Foi? Então agora a gente falou bastante sobre isso, né? Que é o que? Karma. Vai entrar dentro do capítulo Sloka 19 até o 24. Daí Krishna vai dar uma explicação sobre karma. Daí olha só o capítulo, o Sloka 19, como é que é.
Os sábios chamam de pandita ou erudito aquele que demonstra em cada ação sua faltar-lhe desejo e anseio de prazer dos sentidos, pois que todos os seus desejos fruitivos foram consumidos pelo fogo do conhecimento puro. Certo? Então, ao passar do tempo e com a prática, o desejo pelo desfrute ele reduz, né? Ele reduz. O devoto não vai conseguir mais comer uma maçã só de pegar e comer, ele vai lembrar de oferecer para Krishna. Ou seja, já reduziu aquele anseio de desfrutar. Tá? Então, daí vai, depois passado de Sloka 25 ao 33, vai falar sobre os tipos de Jnana. Certo? Aí tem vários tipos de Jnana. Ou seja, vai falar sobre os processos de yoga, aí tem processo de Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, o controle dos ares, certo? São os 10 ares que nós temos, né? Daí vai falar sobre os controles desses ares, vai falar sobre o controle, sobre a asana, né? Sobre a postura, sobre pranayama, que é o controle da respiração, sobre pratyahara, que é o controle dos sentidos. Vai falar sobre tudo isso, desses slokas, que é do 24 ao 33. Vai ser discutido sobre isso. Pode falar. É possível só quando você controlar. Oi? Só quando você controlar. Dá para começar com o Então, é tudo meio que junto e separado, entendeu? É tudo meio que junto e separado. Por exemplo, os sentidos. Os sentidos, eles... Qual é a tendência dos sentidos? Querer desfrutar do objeto do sentido. Ou seja, os olhos vão buscar o quê? Forma mais agradável. Formas belas, né? Formas belas. É natural, certo, não é? O nariz vai querer sentir o quê? Os aromas mais agradáveis. Os aromas mais agradáveis. Os ouvidos, Os sons mais agradáveis. os sons. Né? O tato, O som mais agradável para a entidade sentir de tato, né? Sentir coisas calor ou agradáveis. frio. Calor, Se frio, for mais toque, agradável. né? E a língua, os sabores mais Sabores, agradáveis. certo? Então, essa é a tendência dos sentidos, beleza? Daí tem alguns processos, como por exemplo os jejuns. Tem um jejum que alguns yogis fazem, que eles acompanham a lua. Quando a lua é cheia, são 15 punhados de grão, que eles vão cozinhar e vão ingerir. Daí a cada dia que a lua vai minguando, cada dia eles tiram um punhado. Entendeu? Daí chega na lua nova, assim, quando não tem lua nenhuma, daí... Não, é outro nível, entendeu? A gente não pratica isso, entendeu? Tem diversas coisas que a gente não pratica. Por quê? Porque Jnana... Não, Jnana é conhecimento. Jnana é conhecimento. Essas práticas são todas de Jnana Yoga. A gente está discutindo Jnana, entendeu? O nome do capítulo é Jnana. Quando a gente discute o capítulo de Karma, a gente vai sair daqui pensando, nossa, agora tem que fazer Karma, né? E quando sai discutir o Jnana, vai pensar, nossa, agora tem que fazer Jnana. Não. Qual é a essência? Bhakti. Bhakti, né? Tá? Bhakti não é... Bhakti, tem um verso que eu falei antes. Bhakti não é obtida pelo acúmulo de jnana, pelo conhecimento e por... Como é que é? Vai lá. Não, karma. E por karma. Tipo, se a gente deseja jnana como desejar bhakti, eu vou fazer isso porque isso vai me dar bhakti. Na verdade não é espontâneo. A gente está
fazendo, isso é especulação da minha parte, né? Mas perdão se estiver sendo perturbador. Não, é que o bom é sempre quando a gente vai falar alguma coisa a gente tem a referência. Se tu não tem certeza, é melhor pesquisar e depois falar, entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente fala alguma coisa a partir dos nossos sentidos, da nossa inteligência, a nossa inteligência, não estou falando para ti, eu estou falando isso para mim, né? A minha inteligência e os meus sentidos, eles são materiais, entende? Então qualquer interpretação que eu faça, ela vai ser falha. A gente não vê nenhum guru, a gente não vê o nosso Guru Parampara fazendo interpretações acerca daquilo que eles acham. Eles repetem o que eles escutaram do Guru e o que está balizado no Vedanta. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado. Bem interessante isso que o senhor está falando. E essa semana passada, né, foi lançado um livro agora sobre Ekadasi, né? E aí se questionou lá de poder usar óleo de algodão, né? Aí Gurudeva... Aí Gurudeva diz que ele não viu isso em nenhum Siddhanta, nada escrito, então ele disse que não era sugerido que usasse o óleo de algodão, né? E se retirou de todos os livros. E pediu para retirar de todos. Não que o óleo de algodão quebre Ekadasi. Não está dizendo isso, ele não disse isso. Mas que não está escrito. Ele disse que não foi abalizado por nenhum Vaishnava e não lembra de nenhum Shastras que diga. Não está dizendo que não nem que sim. Mas aí ele disse que não use, né? Que não use. Melhor não usar também. Como não é abalizado, não se usa. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, entende? Na hora que a gente vai falar a tátua, entende? Por quê? Porque no momento que a gente vai falar, a gente não está representando a nós mesmos, né? A gente aqui não está representando a nós mesmos. Quando a gente sai na rua e fala assim, é isso, a gente não está representando a nós mesmos, nós estamos representando todo o Guruvá. Quando a gente vai na rua e a gente faz um ato pecaminoso, e a gente está vestindo tulasi, né? Tem sica na cabeça, e a gente comete atos pecaminosos, né? A gente está fazendo com que todos aqueles que olham vão dizer, os Vaishnavas fazem isso. Brigar no trânsito de Dote. Sair para brigar com o cara. Entendeu? Já pensou? Não que a gente, assim, existe diferença entre ser humildade e ser tolo. Entendeu? Humilde, a gente é humilde com os Vaishnavas. Entende? Os patifes. Os patifes, né? Regime da lei. Né? Entende? Aqueles que tentam, são demoníacos, a gente não tem que mostrar humildade. E nem Pedro. Né? Entendeu? Aquele que critica Guru, você não vai mostrar humildade. Né? Você vai ser firme, como um trovão, raio, um trovão, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque antes da gente estarmos nos representando, estando com as vestes, com a cante, não estou dizendo para ninguém tirar, entendeu? Vou tomar uma cerveja, vou botar um chapéu. Vou tomar uma cerveja e tirar minha cante, entendeu? Não toma cerveja, entendeu? É isso. Lembre de Guru. Lembre de Guru, porque é a impressão que fica. Né? E a gente escuta muito isso. Né? Não estou falando isso para ninguém, né? Estou falando isso para mim, né? Mas a gente escuta muito isso. Hoje mesmo eu escutei, eu estava esperando o Ekra lá no portão lá do Página Kuti e chegou um entregador da eu. Assim, Pidanga, né? E daí chegou o entregador, começou a falar com o porteiro. Ele começou a falar com o porteiro e falou assim, eu fui lá no lugar lá comprar um chá. Eu fiquei dentro, né? Eu estava ali naquela conversa. Ele chegou, virou, qual o nome do chá? Começou a falar com o porteiro. Tipo, insinuando. Eu fiquei em silêncio, entendeu? Silêncio absoluto. Ele virou, olhou pra mim e perguntou assim, qual é que é o chá que vocês tomam mesmo? Entendeu? Olha a pergunta que ele falou.
Eu falei, ó, o chá mais forte que às vezes eu tomo ainda é o chimarrão. Por quê? Qual chá que tu tá falando? Daí ele se ligou, entendeu? Daí depois ele chegou e falou pro outro lá, ayahuasca. Entendeu? Ayahuasca. Misturou, né? Já misturou. Entendeu? Então, só aí é um negócio que fica, a pessoa olha e já faz o preconceito. E daí ele vai olhar você, e daí depois ele vai associar quem? A guru. Mas isso é bem assim. Eu estava hoje na parada de ônibus na frente da minha casa para vir para cá, né? Aí veio um casal, né? Eu tava com um dote, assim, né? E aí ele me perguntou, né, se eu era autista. Mas ele era venezuelano, ele estava querendo dizer artista. Aí eu falei, eu sou devoto de Krishna. Daí ele disse, Hare Krishna. Né? Aí ele conhece, né? Porque alguém que fala Hare Krishna, né? Já conhece. E aí foi uma conversa bem, esperando o ônibus, né? Bem tranquila, assim, o casal da Venezuela, que vieram para o Brasil e estão morando aí. Não consegue falar venezuelano. Sim, estão morando aí em Caxias. Lá no condomínio Animal. Mas é bem isso que ele falou, há muita especulação, né? Em cima dos devotos, assim, quando vê uma roupa devocional, né? As pessoas não conhecem, né? Então as pessoas não conhecem e isso gera estranheza. Aconteceu uma vez, a gente está vendo bastante, mas aconteceu uma vez lá em Itajaí. A gente estava organizando um festival de Silagudeiro em Itajaí e daí aconteceu uma parceria com a Prefeitura Municipal de Itajaí no setor de eventos. E daí falamos lá com o setor, e daí o responsável pelo setor, o diretor, falou assim, vocês vão fazer um evento de yoga e tal, Bhakti Yoga, que legal, com mestre espiritual indiano, músicos internacionais, toda aquela conversa, né? Tranquilo. Podemos botar aí, ó, um palco gigante, entendeu? Na praça central. Eles vão botar um palco assim, ó. Palco alto, com luz, caixa de som, entendeu? Tudo de graça pela prefeitura, entendeu? Subsidiado pela prefeitura, como incentivo. Daí eu conversei com o Sila Gurudeva. sobre isso. Daí ele falou o seguinte, esse local é muito aberto, não é propício. Os devotos já tinham me aconselhado, entendeu? Mas eu fui teimoso, eu não escutei os Vaishnavas, entendeu? Eu vi duas possibilidades, uma num local fechado, porque os devotos tinham falado já, então eu fiquei esperto, entendeu? Eu não, a equipe, tá? A equipe que estava cuidando comigo. E a gente viu esse local também. E daí esse Gurudeva chegou, a gente falou das duas possibilidades, e ele falou, esse local é muito aberto. Daí, a gente não está na Índia. Então o que acontece? As pessoas olham e elas vão fazer um pré-julgamento. E elas vão cometer ofensa. E elas não vão entender. Elas vão ver o pessoal pulando, girando, cantando, vão dizer, um bando de louco. O pessoal vestindo saia. Entendeu? E surgir N possibilidades, entendeu? Que vão fazer o quê? Com que essas pessoas elas cometam ofensas sem saber, ofensas aos Vaishnavas, a Guru. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Assim. Cada um tem a sua vida particular, a gente sabe as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Então, se a gente tem dificuldades, entendeu? Uma vez um devoto me falou isso aí, eu acho que a gente está mais no momento de compartilhar, assim, né? Um devoto me falou isso. Ele me falou que tem duas coisas bem diferentes. Foi uma Dana Gopal que me falou isso, lá de Itajaí. Ele me falou que tem duas coisas bem diferentes. Tem papa e tem o pecado. O papa é pecado, né? E tem a ofensa. Uma coisa é a gente ter um anarta e cometer o pecado. A gente está com aquele anarta, está apanhando para o anarta, entendeu? E está cometendo aquele pecado. A gente sabe que não é bom, entendeu? Fumar cigarro. Né? Tem gente que é viciada em fumar cigarro. Né? E luta, ou o alcoolismo, né? Luta, continua na consciência de Krishna, está lutando contra o vício. É um pecado, está cometendo pecado, né? Mas está lutando ali. Mas outra coisa é a pessoa ter o pecado e incentivar outra pessoa a fazer. Entendeu? Isso é uma ofensa.
Porque tu sabe que tu está cometendo alguma coisa errada, que tu está tendo um desvio de conduta, que tu está incentivando o outro a fazer. Tu está balizando. Tu está dizendo, não, tudo bem, isso está certo. Isso vai ajudar no processo. Entendeu? Algo que o Guru Varga não fala. Entendeu? Você está usando o Guru e Vaishnava para defender o seu ponto de vista. Isso é uma ofensa. E isso não tem como ser tolerado. Entendeu? Não tem como ser tolerado. Então, por favor, perdoem qualquer coisa, assim, não é nada pessoal, assim. Mas por que isso? Porque a gente tem que poder oferecer todas as nossas ações. A gente vai conseguir oferecer carne para Krishna? Não. Se a gente não consegue oferecer carne para Krishna, como é que vai comer? Entendeu? Essa é a o nosso questão. corpo em serviço, né? Carne. Usar esse corpo a serviço. Mas é o corpo, né? O corpo mente não fala. como alimento, né? O corpo mente fala. Sim. Só que a gente está muito longe. Eu, pelo menos, estou muito longe de oferecer meu corpo a Krishna. Eu ofereço meu corpo para mim mesmo. Para dar uns rolês aí, entendeu? Não precisa. Tipo assim, isso ficava assim, minha mente ficava assim, pensando assim, às vezes uma pessoa pode até não entender, mas assim, Ignorância também. se tu fala com uma pessoa que não tem a capacidade, que não tem devoção, que o Gurudeva ela vai ofender, tu vai ser a pessoa que vai ofender. Então, é uma parcela daquilo. Mas é que você, quando você está pregando na rua, você não empurra para uma pessoa que não quer. Não obriga, né? Você não obriga a pessoa a levar o livro ou escutar sobre Cristo. Quer levar perto. Entendeu? Ela vai parar e automaticamente ela vai conversar contigo. Se ela quer, a maior parte das pessoas, eu digo assim, 99% das pessoas não vai parar. Não vai parar. Se tu tiver com incenso, talvez 90% das pessoas, 95% das pessoas não vai parar. Se tu chegar e oferecer um livro, Se você oferecer um livro, as pessoas elas vão dar N desculpas. Vão falar, não tenho tempo, agora não, amigo, eu estou sem dinheiro, olha só, eu tenho que buscar meu cachorro no veterinário, entendeu? N. Por quê? Porque somos almas condicionadas e nós não queremos ouvir sobre Krishna, entendeu? É natural isso. Mas o nosso papel é falar Hare Krishna. Hare Krishna. Você pegou o livro, Hare Krishna, mostra o livro, Hare Krishna, a pessoa, pá, Hare Krishna, olhou o livro, entendeu? Já ganhou seu Krishna. uma coisa é tipo quando a gente está com o dedo, daí aquela coisa que porque tem mais energia. Isso, daí distribui ali, as pessoas escutaram. O Gurudeva é potência total. Potência, o Gurudeva é caricata, sabe? O que falar, te interpretar as pessoas novas, mas... A gente está organizando agora, vamos terminar, ainda está no final, tá? A gente já está no verso 33, então falta poucos, e agora é tudo compactado o assunto e a gente já discutiu sobre. Então eu só vou tocar no assunto, tá? E a gente pode continuar conversando depois na hora da fechada. Porque tem a viagem de volta, é longe, né? Fora também tem compromisso. Tem de volta nos netos, eu tenho que pegar com meu filho lá. Tá. Então a gente está organizando, só um comentário assim, são 2 parênteses bem legais, duas propostas que estão acontecendo, que já vamos comentar agora também, né? A primeira é na Redenção, a gente está organizando de ter uma banca fixa lá na Redenção com rodízio dos devotos que vão estar fazendo a distribuição de livros. Então, eu quero começar a distribuir livros, cola junto com quem já distribui há mais tempo. Nada a gente nasce sabendo,
tudo a gente aprende com aqueles que a gente tem que ser humilde e perguntar e vendo como é que funciona. São macetes que a gente aprende, entendeu? E daí vai pegando jeito. O Prabhu já distribui livros, quando começou não distribuía, já está distribuindo livro. Prabhu também, Prabhu também, Prabhu também, sabe? Todo mundo começa um dia, tá? Junto é mais fácil. Então, uma primeira proposta é que vocês consigam fazer aqui na Serra também isso, né? Fazer um rodízio, quem sabe, né? Vocês se organizam aqui. Até eu gostaria depois de falar uns 2 minutinhos sobre os namatatas aqui na Serra. Pode ser, claro. E daí, então, organizar, quem sabe, uma vez por semana, um fim de semana, numa praça movimentada. Não precisa ir todo mundo, faz um rodízio, um fim de semana um fim de semana outro. É uma ideia, tá? Outra ideia é a seguinte, ó, já não é bem uma ideia, mas já vai ser colocado em prática, né? Está sendo discutido com o Srila Gurudeva o festival, está sendo discutido uma possibilidade, tá? Então está muito no aéreo ainda, tá? Então, calma aí, tá? Pode Beleza? selar aqui para Pode. Calma aí, então, tá? O Bhagavad